Boa noite, professor Santana. Hoje vamos apresentar o circuitinho que o senhor passou para nós. Esse circuitinho ele consiste em 4 dispositivos eletroeletrônicos. Vou começar a falar um pouquinho assim, porque como é um circuito, então nós vamos ter que explicar o que está acontecendo no circuito, nós temos que saber o que nós temos em mãos. E o que nós temos em mãos hoje são 4 dispositivos eletroeletrônicos, sendo eles a lâmpada, que consome toda a carga do circuito. Aí aqui eu tenho um potenciômetro ou um resistor variável, ou seja, ele atua na tensão e na corrente, variando, tanto tensão como corrente. Aqui eu tenho um diodo com uma polaridade direta, ele está aqui mais para proteger o circuito, ou seja, a corrente e a tensão ela flui num único sentido. Aqui eu tenho um tiristor SCR. Esse tiristor, ele também é conhecido como controlador de silício. O bom dele, que ele é feito de silício, ou seja, ele aguenta alta temperatura e ele está dentro do circuito na função do... consiste no gate, que é o gatilho, que é o acionamento dele, e entrada e saída, anodo e catodo. Entrando no anodo para o catodo. Então, o circuitinho é esse, professor. Vou estar passando a palavra agora para o nosso amigo Diogo, para ele estar explicando um pouquinho mais sobre os componentes eletroeletrônicos. Boa noite, professor Santana. Meu nome é Diogo Magalhães de Oliveira. Meu ID é 314729. Eu vou apresentar minha tela aqui para mostrar o circuito para poder explicar melhor. Só um minuto. Bom, aqui está o circuito. Como o Diego já explicou a respeito de cada componente, eu vou direto ao assunto. Esse circuito funciona em corrente alternada, 60 Hz. Então, traçando aqui o caminho da corrente, a corrente passa por essa lâmpada, passa por esse resistor variável ou potenciômetro, né? Se divide aqui entre o resistor variável e o potenciômetro e o SCR. Depois que ele passa do potenciômetro, ele vai para um diodo e, em seguida, vai para o SCR. Na verdade, não vai diretamente para o SCR, vai para o gate, que é um dispositivo que funciona como um ativador aqui do SCR. Bom, como é que funciona isso tudo? O SCR é um componente que permite apenas a passagem de corrente se as condições estipuladas no datasheet dele, de corrente e tensão no gatilho, forem atendidas. Ou seja, no datasheet do componente deve estar escrito, precisa de 0,8 milivolts no gate para que o SCR permita a passagem de corrente aqui. Então, ele vai permitir somente quando essas especificações forem atendidas. Neste caso do circuito aqui, falando especificamente desse circuito, esse circuito é um circuito de controlador de potência, né? Neste caso, a potência, a carga aqui é uma lâmpada, então a gente poderia dizer que é um controlador de luminosidade da lâmpada. O SCR aqui não permite a passagem de um dos semiciclos da corrente alternada, como vocês podem ver aqui embaixo neste gráfico aqui. Se nós variarmos aqui a resistividade desse potenciômetro, isso alterará o ângulo da corrente de gate, que ativará o SCR, fazendo com que a lâmpada varie sua potência. Então, esse circuito aqui atua sobre 50% da potência dessa lâmpada. Então, a gente só consegue controlar 50% disso. Então, eu fiz alguns testes antes, então é possível observar aqui nessas ondas, aqui nesses gráficos, que há uma variação do ângulo de gate do SCR. Então, variando aqui o potenciômetro, como eu disse antes, você consegue aí uma alta potência da lâmpada, lógico, né, dentro de um semiciclo, ou a menor potência possível. Então, quanto maior a resistência aqui, você vai ter uma potência
menor, e quanto menor a resistência, você vai ter uma potência maior, ou seja, uma maior luminosidade da lâmpada e uma menor luminosidade. Isso é um pouco mais explícito nesse slide aqui que a gente usou também como ferramenta. Então, o que acontece é mais ou menos isso aqui. Então, alterando o resistorzinho lá, o potenciômetro, a gente altera esse ângulozinho aqui. Então, isso faz com que a potência da lâmpada, aqui vocês verem, né, ela tenha uma maior luminosidade e vai reduzindo, consequentemente, com o aumento e a redução dessa resistência variável aí. Então, tem mais alguma coisa que eu gostaria de mostrar? Deixa eu só procurar aqui. Aqui em relação às ondas também. É isso aqui o que eu tinha mostrado, fica um pouco mais explícito, né? É um controle de iluminação de apenas 0 a 50% da potência da lâmpada. Então, se a gente quiser um pouco mais de potência para essa lâmpada, a gente teria que colocar uma ponte de diodos, por exemplo, e um capacitor para que essa corrente seja específica e mantenha uma potência da lâmpada boa, uma boa luminosidade. Mas, neste caso aí, é apenas um controle de iluminação de 50% da lâmpada. E é isso, professor. Eu passo a palavra agora para o Felipe. Olá, professor. Atividade avaliativa de eletrônica 1. Meu nome é Felipe Cordeiro, ID 307756. Bom, professor, o Diego e o Diogo, eles estão apresentando um circuito e os componentes eletrônicos que constituem esse circuito. O que eu quero falar é o seguinte, compartilhar assim um pouco da minha experiência na questão da eletrônica aplicada para a potência. Então, existe um certo preconceito entre a elétrica e a eletrônica. Mas hoje, eu acho assim que cada um complementa o outro. Tanto que hoje os cursos de mecatrônica, eletroeletrônica, eletrotécnica, você divide a matéria entre mecânica, elétrica e eletrônica. E um vai complementando o outro. Antigamente na indústria você se usava muito motores de corrente contínua que gerava um grande custo para a empresa, né? Treinamento de operadores, você tem os painéis que são totalmente voltados para esses tipos de motores. E a eletrônica, ela vem para facilitar dentro da indústria, dentro do chão de fábrica, né? E eu estou com 2 exemplos aqui de equipamentos que reduziram os custos nas empresas, né? Que um deles é o inversor de frequência e o segundo é o retificador. Então, assim, começando a falar pelo inversor de frequência, ele é constituído por vários retificadores, né, que faz os filtros das ondas senoidais. Então, assim, você imagina só que você tem a corrente alternada chegando no seu inversor de frequência. Então, ali o inversor de frequência, ele tem alguns eletrônicos que faz essa filtragem passando apenas meia onda para você ter um controle mais preciso da velocidade do equipamento, do seu torque, da potência que ele está sendo aplicado para realizar alguma atividade. Então, o inversor de frequência, ele chega na indústria para você não ter mais aquele movimento de redutores para você fazer a redução da velocidade do seu equipamento. Então, você consegue tirar disso várias vantagens, reduzindo desperdício, né, de potência. Às vezes você faz um mau dimensionamento de um motor para uma certa aplicação. Então, o inversor de frequência ele faz esse controle. E ele é constituído desses retificadores IGBT. Você também tem o tipo SCR, que o inversor ele é uma placa desenvolvida com vários equipamentos eletrônicos, né? E o segundo é o retificador de corrente alternada.
esse equipamento também ele constitui de eletrônicos que contribuiu para a gente chegar com esses equipamentos na praça, né? Então, assim, o retificador de energia, ele também é um regulador, que é uma peça muito importante para o motor. E ele tem como função recarregar algumas baterias, né? Então, você tem uma corrente alternada, de repente a sua planta para, você precisa partir alguma bomba de emergência. É aí que o retificador entra em ação. Então, você tem o seu banco de bateria alimentado alimenta esse retificador. Então, o retificador ele pega a meia onda dessa corrente da bateria e ele comuta para uma corrente alternada alimentando essa bomba de emergência, né? Então, assim, a eletrônica ela vem para compor, né, as outras matérias, como a elétrica. E deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar, mas eu tenho aqui um dispositivo que ele manda pulso. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Mas assim, são cargas lineares, né? Então você tem uma carga linear vindo, e quando você chega num retificador, ele começa a mandar pulso. Então você tem uma corrente aqui de bateria contínua. Quando ele chega no retificador, ele começa a dar pulso, né, nessas cargas lineares, aonde você ganha a senoide e então você tem a frequência da corrente alternada, né? É um grau, assim, é um elevo de autonomia e simplicidade, né? Porque você tem diversas vantagens de aplicando esse tipo de equipamento na indústria. Acho que é isso aí. Agora eu passo a palavra para o Matheus. Boa noite, professor. Meu nome é Matheus Garcia de Almeida, meu ID é 315162. Os meninos aí resumiram bem o circuito, né, o Diego, tanto que o Diego quanto o Diogo explicaram um pouco sobre os componentes, a estrutura geral. O Felipe trouxe alguns exemplos para a gente, de algumas experiências que ele teve. E eu pegando um gancho do Diogo, que ele falou um pouquinho sobre SCR, eu dei uma pesquisada aqui de forma geral e explicar um pouquinho o que constitui, de forma geral, o componente SCR. E ele possui três terminais, que é a constituição, que é o anodo e o catodo. Tem o fluido de corrente. Algumas características básicas dele são as chaves estáticas, são biestáveis, ou seja, elas trabalham sempre em dois estados, que é a não condução e a condução. E nela você consegue ter a possibilidade de um controle maior. E algumas aplicações, de forma geral, você tem os controles de relés, motores, você tem as fontes de tensão regulares, você tem aqueles choppers, que são aqueles variadores de tensões em corrente contínua. Você tem os inversores, que pode ser tanto corrente contínua quanto corrente alternada. Carregadores de bateria e controles de iluminação. Essa, de forma geral, é o que compõe o principal componente, né, o SCR. E o nosso objetivo era esse, né, professor? Era tentar resumir o máximo o circuitinho, né, para não ficar uma coisa muito repetitiva. Aí, como considerações finais, eu fiz um resuminho aqui geral sobre o conteúdo que foi passado nesse semestre, o que a gente conseguiu aprender nessa primeira matéria de eletrônica 1. E eu coloquei aqui desde lá do início, né, que a gente pegou lá desde o início, que foi a parte de condutores, isolantes, né? Aí a gente entra para a parte de diodo semicondutor. Aí depois a gente entra na parte de polarização de diodos, que é a parte mais específica dentro já do conteúdo de diodo. Aí a gente pega os tipos de diodos. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, que é o diodo Zener, o diodo emissor de luz, tem o diodo de ponte, diodo túnel,
diodo retificador. Aí depois a gente entra já numa parte mais específica, que seria a aplicação de diodos, que os mais conhecidos são os pontes retificadoras, que são evitar correntes que podem danificar os componentes, iluminação de LED, reguladores de tensão, que seria o específico diodo Zener, tem o Fotos diodo, e a gente entra um pouquinho em transistor bipolar, as suas características, funcionamento. Depois a gente entra na parte de transistor FIT, suas características, e a gente termina o conteúdo em modos de polarização do FIT. Então, de forma geral, o conteúdo passado é esse. Os meninos aí explicaram bem também a parte do circuitinho, a gente deu uma resumida basicamente em cada componente, e a apresentação é essa. Não sei se os meninos querem ter alguma coisa a dizer, uma consideração final, mas basicamente a nossa apresentação é essa. Gostaria de dar um gancho aí no que essa quantidade de dispositivo eletroeletrônico que o Matheus trouxe aí, e um pouquinho o que o Felipe falou em relação aos dispositivos eletroeletrônicos, o que ele fez hoje na indústria, trazendo controle, trazendo facilidade, trazendo custo baixo, porque hoje você já não precisa encher de motorredutor, você coloca um inversor e diminui a velocidade de esteira, mas através de tudo isso é fantástico, a eletrônica realmente ela é fantástica, porém que uma vez que a concessionária entrega uma tensão com onda senoidal pura, eu tenho que devolver para a rede pura também. Então tem todo um tratamento também com eletrônica e com banco de capacitores para estar corrigindo isso aí, para não ocasionar um problema. E então, assim, nesse curso, Eletrônica 1, conseguimos assim, entender um pouco mais sobre chaveamento. Foi bem legal a matéria, professor. Então, assim, estamos bem gratos, tanto eu, o Diogo, o Felipe, o Matheus, por tudo aí que foi passado para nós. E estamos à disposição, professor. Boa noite.